Bom, salve galera, voltando aqui ao nosso estudo. Estávamos falando da época em que Getúlio Vargas foi presidente, em 1934, e o que ele exigiu? Ele exigiu que um terço dos trabalhadores daquela profissão fizessem parte dos sindicatos e ele trouxe também dos trabalhadores, né? E trouxe também a possibilidade para que existisse o sindicato patronal, a existência de 10 empresas ou 5 trabalhadores ou 5 empregadores individuais, para que existisse o sindicato patronal. Ou seja, a gente viu que não existiu aquela amplitude sindical, né? Ele exigiu requisitos mínimos para a existência do sindicato, certo? E 1937 ainda, sobre a vigência da presidência do Getúlio Vargas, o que aconteceu? Os sindicatos eles tiveram o privilégio, né, de ter uma amplitude de seus direitos. Em 1937 a gente pode dizer que houve um marco, até porque em 1937 passou a reger a CLT, certo? E quais foram os direitos trazidos em 1937? O primeiro é que ele, qualquer pessoa poderia se sindicalizar, certo? E eles poderiam ser representados monopolisticamente, todos que integrassem aquele sindicato, ou seja, não tinha mais a exigência de um terço, nem de 10 empresas, nem de 5. Ou seja, mesmo com poucas pessoas sindicalizadas, ali poderia existir um sindicato e uma representação daquela atividade, certo? Outro direito que passou a existir em 1937, a prerrogativa da estipulação de contratos de trabalho feito pelo sindicato. Até então só era feito pelo empregado e pelo empregador. A partir daí, de 1937, os contratos poderiam ser feitos pelos sindicatos. Terceiro direito, poder de impor contribuições aos seus representados, ou seja, contribuição sindical passou a existir também em 1937. Lembrando, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que essa contribuição ela só deixou de existir agora com a alteração da CLT em 2017. Letra D, né, o quarto direito, foi o direito de exercer funções delegadas do poder público. Os sindicatos poderiam exercer essas funções delegadas do poder público, que hoje em dia também não existe mais desde a Constituição de 88. Mas em 1937 os sindicatos poderiam exercer funções do poder público delegadas a eles, certo? E não deixando de falar que em 1937, né, depois desse grande aumento de direitos sindicais, em 1943 passou a existir a CLT, que a CLT nada mais é do que uma organização de legislações pertinentes, trabalhistas, né, pertinentes e existentes na época, certo? Ou seja, nessa CLT, eu até costumo dizer, a CLT não é o código, é uma consolidação de leis trabalhistas. Por quê? Porque ali ela traz tanto direitos materiais como os direitos processuais, certo? A gente pode ter um conjunto ali, uma consolidação de leis pertinentes ao trabalhador e ao trabalho, né? Depois disso, em 1946, houve também um novo avanço quanto ao sindicalismo, quanto à liberdade sindical, que veio a afirmar, né, a liberdade de associação e veio também, que isso aqui eu digo que é o mais importante aqui, né, nesse ano, 1946, veio trazer que era essencial
a participação dos sindicatos nas convenções coletivas. Ou seja, para que existisse uma convenção coletiva, deveria existir os sindicatos, certo? Os sindicatos eram parte ali das convenções coletivas. Então, nesse ano de 1946, houve a participação dos sindicatos nas convenções coletivas. Perfeito? Após isso, a gente pode trazer o que a gente vive hoje, que é a Constituição de 1988, nossa atual Constituição. A nossa atual Constituição, além dos direitos que vieram a existir desde 1937, que eu estava falando para vocês, ela veio trazer o afastamento do Estado, que é muito importante, sobre a administração dos sindicatos. Tá? O sindicato ele passou a ter uma liberdade, claro que não total, né, parcial, mas ela não tinha mais dependência do Estado. Ela não dependia mais que o Estado administrasse, organizasse ou até mandasse fazer alguma coisa. Os sindicatos eram totalmente independentes administrativamente. Outra coisa que passou a deixar de acontecer era os sindicatos, como o poder público não podia mais interferir, os sindicatos eles também não poderiam ser delegados funções públicas, tá? Como em 1937 podia. Então, os sindicatos começaram a ser totalmente independentes do Estado. Eles tinham ali a sua independência administrativa, perfeito? Além disso, a gente pode dizer que passou a ter o princípio da unicidade, que era a gente vai até comentar sobre isso nas próximas aulas, mas o princípio da unicidade sindical compulsória por categoria, ou seja, os sindicatos eles passaram a existir, tá? Um sindicato para cada categoria em um determinado território, certo? Porém, o Brasil ele chama isso de unicidade, só que a unicidade ela é muito mais ampla do que a unidade, tá? Na verdade, o que existe aqui no Brasil é a unidade, não a unicidade, certo? Não tem uma total abrangência sobre esse princípio da unicidade aqui, e a gente vai estar comentando nas próximas aulas, mas a gente viu na sala de aula alguns grupos comentando sobre isso, certo? A gente vai estar comentando lá na organização sindical sobre isso, nas próximas aulas. E vamos ver aqui, certo? E após isso, em 2017, teve a reforma trabalhista, no qual, além desses poderes, desses direitos trazidos já na Constituição Federal de 88, ele veio trazer, que não afetou muito, tá? Posso falar para vocês que essa reforma trabalhista não afetou quanto ao modelo sindical já instituído em 1988, mas ele trouxe uma importante alteração, que é justamente o que eu falei ainda agora, que era tirar a compulsoriedade do pagamento das contribuições. Eu não sou mais obrigado a pagar os sindicatos, certo? Os sindicatos eles passam a não serem obrigatórios o pagamento. Se eu quiser participar, eu participo. Se eu não quiser, eu não participo. E se eu quiser, eu contribuo. Se eu não quiser, eu não contribuo. Tá certo? Isso veio da alteração de 2017. Perfeito. Então, gente, gostaria de dizer para vocês que a gente começou a falar um pouquinho da história dos sindicatos, certo? Aula que vem vou procurar falar para vocês sobre a organização sindical, a gente vai continuar falando, mas não deixem de estudar as outras matérias. A nossa matéria, ela não é extensa, como eu falei para vocês, a gente vai estar aí trazendo um pouquinho a cada semana, não vamos ficar perdidos, não vamos ficar atrasados, tá? O trabalho de vocês, que vocês fizeram, dê uma lida lá no trabalho que vocês produziram, tá? Que é de grande relevância, porque se vocês pegaram o
nosso conteúdo programático do semestre foi os trabalhos que vocês já fizeram. Então, eu tive uma sacada bem maior, bem antecipada. E vocês não vão ter dificuldade quando a gente vier voltar, ainda mais com esses videozinhos que a gente vai estar fazendo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem lá na nossa aula virtual e eu estou à disposição. Provavelmente na segunda-feira que vem eu vou estar fazendo um novo vídeo ou até antes e vou estar avisando vocês, tá certo? Um forte abraço, se cuidem e fiquem em casa.